Cristo. É uma alegria a gente estar aqui junto nessa noite. Enquanto eu vou ajeitando minhas coisas aqui, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Hoje é o nosso penúltimo sermão da série Ânimo para Prosseguir. E o tema é Viva para Deus, Sofra pelo Evangelho. 1 Pedro, capítulo 4. Diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram um tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam a libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, como será o ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Quando nós falamos de sofrer, quando nós falamos de sofrimento, nós também falamos de dor. E quando nós falamos de dor, independente do motivo de qual seja a dor que nós estamos passando, nós falamos de algo momentaneamente ruim. Pode ser uma doença, pode ser uma questão mal resolvida, pode ser uma questão a ser resolvida, pode ser uma frustração, pode ser um novo momento de um ciclo na vida que inquieta a gente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não importa que tipo de dor, se nós somos culpados ou não, nós sentimos dor e sofremos. Mas o sofrimento, ele tem um fator pedagógico, porque ele nos faz avaliar a nossa vida. Ele faz avaliar quem nós somos, aonde nós estamos, para onde nós estamos indo. Interessante que, falando sobre isso, há alguns anos atrás descobriram uma mutação genética, onde algumas raríssimas pessoas não sentiam dor física. E uma equipe de estudiosos na Inglaterra começou a tentar buscar no mundo essas pessoas para tentarem fazer algum analgésico poderoso por causa dessa mutação genética. E aí, depois de muito tempo procurando,
eles descobriram um garoto no Paquistão que ele não sentia nenhuma dor física. Só que houve um problema. Antes de encontrar esse menino, aos 14 anos, ele tinha morrido. O que acontecia? Ele, para ganhar a vida, ele se machucava publicamente em troca de dinheiro. Ele atravessava a faca no braço, ele queimava a perna, ele andava em vidro, ele atravessava prego nas mãos, porque ele não sentia dor. Ele se mostrou uma atração. E no dia do seu aniversário de 14 anos, tentando transpor mais limites da sua capacidade, ele pula de um telhado e morre. E aquilo que nós consideramos bom, o não sentir dor, foi justamente o que levou ele à morte. Porque a dor nos leva a entender os nossos limites. A dor nos mostra que alguma coisa está errada, ou no nosso corpo, ou no nosso coração, ou na nossa mente. Ela nos leva a entender e a priorizar o que realmente precisa ser priorizado. E é sobre isso o que Pedro quer falar com a igreja naquela época. Falando esse tempo inteiro sobre a primeira carta de Pedro, nós viemos falando sobre uma perseguição que ela vai tomando forma. Ela vai crescendo e ela vai se eclodir mais à frente, e nós vimos o resultado duro dela quando nós falamos sobre as cartas de João às igrejas lá no Apocalipse. E aí eles estavam sofrendo. E Pedro queria que eles tirassem esse momento de sofrimento e avaliassem que tipo de sofrimento eles estavam passando e qual era a função dele. E aí, ele começa falando sobre sofrimento, mas ele começa afunilando, trazendo uma reflexão para a vida da igreja. Ele fala para eles abandonarem o pecado e viverem para Jesus. Ele faz uma retrospectiva, ligando ao capítulo anterior, relembrando que Jesus morreu pela igreja, e além dele ter morrido, ele ressuscitou. A missão de Jesus não foi só ser um simples mártir, como Estevão, que morreu e ele acabou a sua missão. A missão de Jesus foi muito além que a sua entrega. Ele morreu e ele venceu a morte. E o vencer a morte fez com que ele resgatasse a sua igreja e eles não vivessem mais de acordo com seus pecados antigos, com os seus vícios. E sabendo disso, Pedro fala para a igreja se armar de todo entendimento. Esse armar-se, ele tinha um significado estritamente militar. Quando um soldado, quando um combatente ouvia esse termo, armar-se, ele sabia o que significava. E qual era o significado? Ele ia para a guerra. Ele não ia tirar o serviço de sentinela naquele dia, ele não ia fazer uma vistoria na região, ele não ia ficar aquartelado, ele ia para a guerra. Então ele precisava colocar todos os equipamentos possíveis para ele enfrentar a maior luta que ele tinha que enfrentar. Pedro está querendo dizer para aquela igreja que a vida é uma guerra. A nossa vida, o nosso dia a dia, ele é uma guerra, ele é uma luta, e é sobre isso que Pedro fala. Armem-se, preparem-se, armem-se com a mesma disposição de Jesus. E que disposição é essa? Essa disposição está no fato de que Jesus, quando ele se faz homem, ele entende todos os sofrimentos que ele ia passar. Lembrando que Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então ele sabia de tudo. Quando Jesus ele se fez homem, ele sabia que ele ia ser traído. Ele sabia que as pessoas iam negar ele. Ele sabia que seres humanos finitos e fracos julgariam ele num julgamento completamente corrompido. Ele sabia todos os machucados que fariam no corpo dele. E é justamente por saber que antes, horas antes da sua entrega, ele chora e sua lágrimas de sangue. Isso aqui não é um sentido metafórico, isso é literal. Isso acontece todas as vezes que o corpo fica numa crise de ansiedade tão grande, o coração bate tão rápido, o sangue circula tão rápido, que o seu corpo não consegue conter a circulação e o corpo começa a extravasar sangue. Existem alguns casos na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi bombardeada, de crianças que viam a Alemanha sendo bombardeada, elas choravam o sangue. Porque Jesus sabia por tudo que ele ia passar, por todo o sofrimento. E o que acontece? Ele vai até o final. Ele não hesita, ele não reclama, ele não se entrega. E é sobre essa disposição que Pedro fala: armem-se
sobre essa mesma disposição. Entendam que vocês vão sofrer, que vocês vão passar por momentos difíceis, mas como Jesus que levou a missão até o final, levem ela até o final. Porque vocês não são mais escravos dos pecados, vocês não são mais escravos do mundo. Se antes vocês viviam na devassidão, na orgia, na bebedice, hoje vocês não vivem mais. Vocês mudaram tanto a vida de vocês que as pessoas que antes caminhavam com vocês acham hoje vocês estranhos, ao ponto de levarem vocês ao tribunal e fazerem vocês sofrerem pela causa do Evangelho. Mas mesmo assim, mantenham-se dignos diante de Jesus. E vendo essas palavras de Pedro, e trazendo para os nossos dias de hoje, nós percebemos que sim, a vida é uma guerra. A vida é uma luta diária. Mas a grande questão é que muitos de nós não entendemos isso e lidamos com a vida como se ela fosse um eterno jardim de infância. Nós vivemos como se nós nunca fôssemos morrer. Nós não pensamos no amanhã e na sua consequência. Ao ponto de não cuidarmos nem mesmo da nossa saúde. Nós dormimos mal, nós vivemos para comer mal, nós somos escravos da rotina, nós não oferecemos tempo de qualidade para as pessoas que nós amamos, nós não oferecemos tempo de qualidade para as pessoas que convivem com a gente na comunidade de fé, nós não oferecemos tempo de qualidade para as pessoas que nos cercam no nosso dia a dia, nós nem oferecemos tempo de qualidade para nós mesmos. Nós estamos com os nossos corações adoecidos, porque a guerra da vida tem nos destruído, tem nos trucidado. Isso é um reflexo de que nós não estamos armados com a mesma disposição de Jesus. Nós não entendemos ainda a complexidade do que é a missão de cumprir a marca do Evangelho, a sua missão. E aí, como consequência, nós temos alguns jargões, e muitos hoje dizem que a igreja é um hospital. A igreja é um hospital. E nós viemos para cá para que os nossos curativos sejam tratados todos os domingos. As mesmas feridas que se arrastam por 10, 20, 30, 40, 50 anos. Nós não queremos que ela seja curada. Nós queremos que pessoas nos afaguem. Troquem os nossos curativos. O Evangelho cura. O Evangelho, ele sara os nossos corações das nossas feridas passadas. Ele sara. Mas ele sara definitivamente. E a partir do momento que Jesus nos encontra, nós não vivemos mais nesse ciclo de sermos afagados, de passarmos raiva e corremos para alguém passar a mão na nossa cabeça, de vivermos dores e corremos para alguém adormecer a nossa dor. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, Jesus nos cura, Ele nos arregimenta para um exército. Nós não somos acamados no hospital, nós somos soldados do exército do próprio Cristo. Por isso, vale uma outra pergunta: qual tem sido a nossa disposição? Alguns aqui, no passado, foram até escravos da bebedeira, da orgia, da vida sem limite. Outros nunca tiveram essa experiência, tiveram o prazer de ter sido criado na igreja. Eu fui criado na igreja, eu não sei o que é isso. Mas muitos de nós podemos estar sendo entregues a vícios e a escravidões que não essas. Nós podemos estar sendo escravizados pelos nossos medos do passado. Escravos das nossas perdas lá de trás. Escravo da instabilidade que acometia a nossa família. A instabilidade financeira, a instabilidade emocional. Muitas vezes nós somos escravos dos nossos traumas, dos nossos medos, dos nossos conceitos mal compreendidos de vida. E andamos com os ombros completamente sobrecarregados e com a vida instável. E tentamos a qualquer momento, a todo custo, trazer uma estabilidade para a nossa vida. O problema é que nós nos escravizamos nessa busca que nunca tem fim. E no lugar de acharmos a estabilidade dia a dia, nós somos surrados pela instabilidade que começa no nosso próprio coração. Essa escravidão nos destrói. E a forma de fugir dela é vivendo para Jesus. E aí Pedro entra no seu segundo ponto desse texto. Ele fala que a igreja
deve viver para Jesus exercendo o seu dom. Eles não deveriam ficar buscando o conceito de estabilidade que eles achavam que eles tinham. Eles não tinham que continuar buscando satisfação nas coisas que eles achavam que ia satisfazê-los. Pedro fala antes disso, vivam exercendo o dom que Jesus deu para você. E ele começa esse bloco, lá no verso 7, trazendo uma sentença muito impetuosa. Ele fala, o mundo vai acabar. Na verdade, esse verbo está no tempo perfeito. Traduzindo literalmente para o nosso português, ele está dizendo o seguinte, o mundo já acabou. Não tem o que você fazer. Ele fala isso em que sentido? A Escritura mostra para a gente que existe um ponto final para a história da humanidade como é hoje. E não existe nada que a igreja possa fazer que mude isso. Já está escrito o final de todas as coisas. Já está escrito o final, inclusive, do diabo e dos anjos caídos. Então, Pedro, quando fala isso, ele quer trazer um sentido de urgência para a igreja. Olha, o mundo vai acabar. Não tem o que vocês façam para isso mudar. Existe o hoje. E nesse hoje, vocês precisam agir. E ele apresenta 2 blocos de dons espirituais, né? Para ficar mais fácil a nossa compreensão, eu vou apresentar como o dom geral e o dom específico. O dom geral é aquele dom que todos nós que somos cristãos devemos igualmente ter. Eu não tenho que ter e Diego não. Diego não tem que ter um e eu não. Esse bloco é um bloco que todos nós temos de ter, independente do nosso temperamento, independente da história de vida. E depois Pedro entra nos dons espirituais mais específicos. Todos possuem um dom espiritual específico, mas aí entra a diversidade deles. Cada um tem um. E nesse dom mais geral, Pedro fala que vocês sejam criteriosos e sóbrios. Pedro está querendo dizer o seguinte, que o coração de vocês esteja tão entregue a Deus que vocês consigam estar alertas ao todo tempo, a ponto de entender tudo o que está acontecendo ao redor. E entendendo tudo o que está acontecendo ao redor, vocês consigam tomar decisões equilibradas e moderadas. Tenham moderação, tenham sabedoria, tenham discernimento. E que tudo isso seja pautado por uma vida de intensa oração. Amem-se também sinceramente, intensamente, constantemente. Amem-se de uma forma que esse amor perdoa e traz união. E falar sobre isso, naquela época, era muito poderoso, porque o mundo estava atacando a igreja. O único lugar que eles poderiam encontrar amor era dentro da comunidade de fé. Mas esse amar-se mutualmente que Pedro fala, não é só no momento do culto deles. Era além das 4 paredes. Aonde quer que eles fossem, eles deveriam manifestar esse amor perdoador uns aos outros. Sejam também hospitaleiros. Esse ser hospitaleiros tem algumas aplicações práticas para aquela época. Primeiro, as viagens eram muito longas. Aquela região, uma região desértica, muito empoeirada, o sol era muito forte, então a viagem era muito desgastante. Então, alguns viajantes precisavam de lugar para dormir, de lugar para comer, de lugar para ficar seguro, de lugar para se lavar. Então Pedro fala o seguinte, que a casa de vocês esteja aberta para receber todos aqueles que realmente precisam. Existe uma outra aplicação também. Como o Estado estava perseguindo a igreja, existiam aqueles que eram expoliados pelo Estado. O Estado vinha e tomava tudo que eles tinham, tomava o emprego, o dinheiro, a casa, os bens, e do dia para a noite eles passavam a viver na rua, em situação de miséria. Pedro fala que a esses as suas portas também estejam abertas. E também existia uma outra questão, como eles eram proibidos de manifestar fé, eles não podiam ter um lugar para um culto público. E às vezes eles precisavam cultuar escondido e eles precisavam de um espaço para isso. E a casa deles precisava ser um espaço onde eles comungavam da fé. E Pedro fala que tudo isso deve ser feito de forma bem administrada. Esse termo administrar que Pedro usa é um termo ligado à função do mordomo naquela época. Qual era a função do mordomo? O mordomo,
ele tinha na mão dele todos os bens do seu patrão, tudo. Ele quem organizava as finanças, os animais, os empregados, a comida, a bebida, tudo era o mordomo quem cuidava. E a função do mordomo era pegar todos aqueles bens e servir da melhor forma possível ao patrão, aos animais, aos empregados, aos visitantes, aos escravos. Pedro está querendo dizer o seguinte para aquela igreja: tudo que Deus te dá, você deve administrar com mordomia. Tudo que você tem que servir para a glória de Deus. Tem que servir não só para suas satisfações pessoais, mas para trazer conforto, justiça, equilíbrio, alegria a todos aqueles que cercam vocês. E agora, Pedro entra nos dons espirituais específicos e nos diversos dons que a Bíblia dá para a gente. Pedro resume em duas palavras: palavra e ação. A palavra abrange todos os ministérios de comunicação numa igreja: dar aula, pregar, evangelizar, discipular. Então Pedro fala o seguinte: se você foi presenteado por Deus pelo dom da fala, do ensino, que você faça, mas que você faça segundo a vontade de Deus. Que esse dom seja usado de acordo com aquilo que Deus quer que seja usado, da forma como Deus quer que seja usado, e não para o prazer de vocês. E depois ele entra na questão da ação, na questão do serviço, que dá origem à mesma palavra diaconia, que faz alusão aos ministérios também de misericórdia na igreja. A visitação, a oração, a ligação, tudo que envolve ir e fazer. É isso que Pedro está dizendo. Ele diz a mesma coisa para essas pessoas. Se você foi presenteado com o dom do serviço, que você também o faça, mas para a glória de Deus, não para a sua glória, não conforme você quer, não no tempo que você acha que tem que ser, mas como Deus determina que seja. Porque dessa forma as pessoas vão conhecer a multiforme graça de Deus. Que multiforme é essa? Esse multiforme é a multicolorida graça de Deus. Pedro está querendo dizer o seguinte: a graça de Deus se manifesta de muitas cores e tons diferentes. E as pessoas conhecem a graça de Deus também pelo dom que Ele deu para cada um daqueles que pertencem à sua igreja. Então, uma das formas das pessoas conhecerem a graça de Deus é o dom que Deus te deu. Ela olha para a sua vida, ela olha para o seu serviço e naquilo ela vê: essa é uma manifestação da graça de Jesus. E aí, vem uma grande questão: será que a nossa vida está equilibrada a esse ponto? Pedro fala que servir com o dom que Deus deu a gente é ter uma vida equilibrada. E como tem andado as nossas decisões? Será que nós vivemos de decisões fracassadas em cima de decisões fracassadas? Será que nós vivemos nos precipitando? Como tem andado a nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos investido orando? O quanto nós falamos do amor que nós dizemos conhecer? O quanto nós o manifestamos? Se nós não conseguimos responder essas perguntas com clareza, a nossa vida não tem sido equilibrada. E se ela não tem sido equilibrada, existe uma resposta: Jesus. Jesus equilibra o nosso coração. Jesus equilibra a nossa mente. Jesus equilibra as nossas decisões, o nosso ímpeto. E também vem uma outra pergunta: nós temos sido bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado? Como nós temos administrado os bens que Deus tem nos confiado? Como nós temos administrado a relação com as pessoas que têm nos cercado? Isso reflete como nós somos mordomos. É a grande questão e o grande problema é que muitas vezes nós servimos para sermos servidos. Nós não servimos porque nós queremos glorificar a Deus por meio das nossas vidas. Nós servimos porque nós queremos status. Nós queremos satisfação pessoal. Infelizmente, a igreja é um lugar muito fácil disso acontecer. Existem pessoas que servem a igreja
para se livrar das suas frustrações pessoais. Existem pessoas que a família está completamente destruída. Toda a sua responsabilidade dentro da casa não foi cumprida de forma correta. E para fugir da sua frustração, quer servir na igreja e mostrar que é bom. Existem pessoas que suas vidas profissionais são falidas, mas não falidas por causa da crise. São falidas porque elas falharam em algum momento da vida e elas não conseguiram se satisfazer profissionalmente. E elas tentam vir à igreja e manifestar o dom, não para a glória de Deus, mas para esconder a sua frustração profissional. E aqui quer mandar, quer fazer, quer acontecer, quer fugir da realidade que a cerca. Nós não queremos servir por amor, queremos servir para mostrar que somos superior, para controlarmos a decisão e a opinião das pessoas, para sermos aceitos, porque muitas vezes nós mesmos não nos aceitamos. A mesma coisa acontece com os nossos bens. Eles servem só para nos servir de conforto, só de conforto pessoal. Ele serve para a gente comprar a aceitação das pessoas. Ele serve para a gente comprar o amor das pessoas. E o dízimo, no final das contas, inclusive, vira só mais uma parcela do cartão de crédito. Um boleto eterno e sem fim, que a gente só paga com medo do gafanhoto aparecer em casa e destruir tudo. Da roupa manchar, começar a rasgar do nada. Pneu do carro estourar. Pô, paguei o dízimo esse mês? Não paguei gafanhoto. E a gente corre para pagar. A gente paga, a gente se livra da maldição. Nós não entendemos que tudo isso é manifestação da graça de Deus na nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos descansar e exercer os nossos dons para a glória de Deus. Qual é o seu dom? Todos nós temos um dom. Se é do ensino, ensine, meus irmãos, para a glória de Deus. Pregue, evangelize, discipule, ore, caminhe, ouça, seja no púlpito ou seja numa sala com um monte de criança. Não existem dons maiores ou melhores do que os outros. Um depende do outro, é um elo que não termina nunca. Hoje eu estou pregando para vocês aqui, mas a maior parte da minha infância eu passei ouvindo histórias no departamento infantil. Quem conhece a tia Lúcia? Ninguém. Mas quem me contou a primeira história de José foi ela. Quando eu conto a história de José para vocês, quem me ensinou? A tia Lúcia, irmão. Quem conhece a irmã Dorothy, minha mãe? De vista só alguns. Alguns nunca ouviram a voz dela. Alguns não sabem a sua história de vida. Mas de noite, antes de dormir, quem tinha um trabalho de me contar histórias bíblicas? Quem me ensinou, com um soquete de amassar alho, de microfone, fazer o culto dentro de casa? Foi a irmã Dorothy. Pegava lá o sal dos irmãos com a parte do Senhor Jesus Cristo também. Cheiro de alho. Foi ela. Vocês não conhecem nenhuma dessas duas pessoas, mas quando eu prego todo domingo à noite aqui, vocês estão sendo alvos do ministério da tia Lúcia e da irmã Dorothy. Não existem ministérios maiores ou melhores do que os outros. Todos eles, quando usados para a glória de Deus, têm a mesma finalidade e o mesmo objetivo. Por isso, se Deus te deu o dom de ensinar, não importa onde, quem veja, a quem é, ensine, dedique-se e faça para a glória de Deus, de acordo com aquilo que Ele deseja. Se Deus te deu o dom do serviço, sirva. Ele não é o inferior ao dom de ninguém, meus irmãos. De ninguém. Nós estamos aqui no culto hoje à noite, mas teve que se mobilizar um monte de gente para isso que está acontecendo. A junta diaconal teve que vir abrir a igreja. Tivemos o culto hoje de manhã, o culto de manhã acabou, a junta diaconal higienizou esse banco todinho aqui, ó, para você poder sentar aí com segurança de que você não vai pegar o Covid-19. A junta diaconal voltou domingo à noite, ligou o ar, abriu as portas, colocou os tapetes. O Ministério de Louvor, enquanto a gente estava em casa dando aquele cochilo, estava aqui ensaiando. A irmã Eide estava aqui limpando a igreja sexta-feira. O Ministério de Comunicação estava ligando a câmera, o computador, para que os nossos irmãos em casa pudessem estar sendo alcançados pelo Evangelho.
Existe alguém na mesa de som ali que se ele mexer um botão, ninguém me ouve. E não tem ninguém aqui que sabe que botão que ele mexeu. Então, se não fossem todas essas mãos, ninguém me ouvia aqui que minha voz é ruim. Não ia adiantar de nada eu estar aqui hoje. Se Deus te deu o dom do serviço, sirva, ore, abrace. Quem nunca ficou feliz de ir à casa de um irmão da igreja e passar um dia tomando um café agradável? Quem nunca tirou onda com a cara do outro irmãozinho porque ganhou a coxinha da Simone e do Ronaldo? Não é? Aí, mano, ganhei a coxinha do Ronaldo e da Simone aí. Pô, me dá um pedaço não, mano. É só minha. Se Deus te deu o dom do serviço, sirva, abrace, ofereça o seu ombro, ame. Porque quando nós servimos o outro, quando nós manifestamos o dom de Deus na nossa vida, nós encontramos contentamento em meio ao sofrimento. Porque nós entendemos que a nossa vida tem um sentido muito maior do que o problema pode nos perturbar. Nós entendemos que Ele não é capaz de parar a gente, porque o propósito das nossas vidas foi dado por Jesus. E nós continuamos servindo a Ele, independente de como anda a tempestade, nada pode parar isso. Sirva para a glória de Deus. E aí Pedro encerra dizendo o seguinte: exerçam o seu dom sem medo de sofrer. E aqui ele volta ao centro da questão, ao sofrimento. Só que aqui é interessante que Pedro faz 2 blocos de avaliação quanto ao sofrimento. Primeiro, ele faz o seguinte bloco. Ele fala o seguinte: avaliem suas vidas. Dê uma olhada para dentro do seu coração. Dê uma olhada para as coisas que têm perturbado você. Dê uma olhada para as coisas que têm perturbado você, de você para fora e de fora para você. E aí percebam o que tem feito vocês sofrerem. Pedro fala: se você está buscando vingança por causa da perseguição, vocês são assassinos. Se vocês estão roubando para sobreviver, vocês são ladrões. Se vocês não estão praticando bem na sociedade com raiva que eles estão perseguindo, vocês são malfeitores. Se vocês estão se intrometendo nos negócios do outro, vocês são fofoqueiros, intrometidos, bajuladores. Se vocês estão fazendo isso, o sofrimento de vocês é uma consequência, é um castigo da má conduta de vocês. É isso que Pedro fala para a igreja. Agora, se olhando a vida de vocês, todas essas coisas não estão acontecendo e você tem exercido o seu dom para a glória de Deus e mesmo assim você está sofrendo, alegre-se. Não perca o seu tempo culpando Deus, fazendo chantagens emocionais. Alegre-se. Não porque você gosta de sofrer, mas se você tem manifestado o seu dom no mundo e mesmo assim você está sofrendo, você está sofrendo exatamente pelos mesmos motivos que Jesus sofreu. Seres humanos, corruptos, pecadores, frágeis, que têm a honra de dizer: eu estou sofrendo igual o meu Salvador sofreu. Alegrem-se. E aí, fazendo essa avaliação pessoal também, nós temos que avaliar como nós temos agido com o outro. Nós temos gastado tempo aborrecendo as pessoas, criando brigas, criando partidarismos, então nós somos assassinos. 1 João 3,15 diz isso. Nós podemos não ser ladrões no sentido literal, mas nós podemos muitas vezes, com a nossa conduta, estar roubando o mérito das pessoas, estar roubando a alegria das pessoas, estar roubando a alegria das pessoas e a sua reputação. Então nós estamos sendo ladrões. Se nós não estamos sendo bons mordomos das coisas que Deus deu para a gente, se nós não temos tratado bem a nossa família, os nossos irmãos na fé, as pessoas que nos cercam, nós estamos sendo malfeitores. Se nós
vivemos entrando em brigas que não são nossas, se nós vivemos dando opiniões inconvenientes sem ser perguntado, se nós vivemos nos intrometendo em coisas que não nos interessam, nós estamos nos metendo em coisas que não fomos chamados para nos meter. Se estamos fazendo essas coisas, nós estamos sofrendo como consequência da nossa conduta errada. Como nós temos agido com Deus? Existe um ditado popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Pedro fala aqui no texto para nós exercermos o dom que Deus nos deu e da forma como Deus quer que nós exerçamos. Qual o seu dom? Você tem exercido o seu dom? Não, Arthur, eu não tenho exercido o meu dom, mas eu tenho exercido um outro que é bom igualzinho. De boa intenção o inferno está cheio. Se não foi o dom que Deus não te deu, não é bom. Porque não foi para isso que Deus te chamou. Você tem exercido o dom que Deus te deu? Amém. Mas é da forma que Deus quer que você exerça. As ferramentas não são nossas. O dom não é nosso. O tempo não é nosso. Nós temos agido como Deus quer que nós ajamos? Isso não é exagero, irmãos. Nós temos que fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Lembra da história de Davi? Que ele quis buscar a Arca da Aliança, ela estava fora de Jerusalém. Ele foi pegar de qualquer jeito. Existia um monte de regra para pegar a Arca da Aliança. Primeiro, só os levitas podiam meter a mão nela, tinha as varas, tinha que carregar nos ombros, tudo bonitinho. Davi não faz nada disso. Ele vai, não leva os levitas, bota aquilo em cima de uma carroça, começa a ajudar a carregar, os bois tropeçam, a carroça vira, a Arca da Aliança vai cair e Uzá pensa, não vou deixar a Arca de Deus cair no chão, vou meter a mão para segurar. O que acontece? Morre. Fulminado. Coitado, Arthur, ele tinha boa intenção, ele não era nem para estar ali, meu irmão. Aquele não foi o dom que Deus deu a ele. Aquela não foi a responsabilidade que Deus deu a ele. E às vezes nós sofremos e mas Senhor, eu estou fazendo o que é bom, será? E mesmo quando nós estamos fazendo qual é o nosso dom, exercendo o nosso dom, será que estamos exercendo da forma como Deus quer? E também vale lembrar uma outra história, Moisés. Deus manda Moisés tocar na rocha para sair água. Moisés, revoltado da vida, para não dar uma cajadada num hebreu daquele, ele dá na pedra. Ele descumpre a vontade de Deus. Ele não faz da forma como Deus quer que seja feito. E por causa disso, ele não entra na terra prometida. Nós temos que entender, meus irmãos, exatamente para o que Deus nos chamou. Quando nós entendemos isso, nós somos felizes, independente da situação. Mas eu queria tanto poder pregar no púlpito. Isso aqui, meus irmãos, por mim mesmo não significa nada. Se eu estiver aqui em cima, fazendo de qualquer jeito, exercendo do jeito que eu quero, isso aqui é um degrau que todo dia me leva para o inferno. A gente tem que entender para aquilo que Deus nos chamou. Eu conheço um pastor que ele não teve a sensibilidade de ouvir isso. Há muitos anos atrás, quando ele ainda era seminarista, o tutor dele teve a sensibilidade, o amor, a misericórdia e a coragem de dizer, olha, você não tem vocação pastoral. Você está equivocado. Eu acho melhor você rever os seus conceitos do que é ser pastor. Ele, no lugar de procurar pessoas de confiança, tirar dúvida, orar, perguntar, ele ficou chateado. E ele pediu para trocar de tutor. E ele trocou de tutor, e ele terminou o seminário, e ele foi ordenado, e ele fez um bom mestrado, e ele foi para uma boa igreja, mas todas as igrejas que ele chega, ele vai embora com elas falidas. Uma igreja, ele foi embora, e ela teve que virar uma congregação de novo. A outra está lutando até hoje para poder pagar as contas mínimas. E você olha para ele é um homem infeliz, triste, pesado, insatisfeito. Se olha para a sua família tem um semblante pesado, caído, insatisfeito, porque não entendeu para o que Deus chamou. Quando nós entendemos, nós encontramos plenitude dos nossos corações, porque eles estão completamente subordinados à vontade de Jesus. É difícil falar sobre isso,
Não é fácil. Não é fácil porque é uma luta contra o nosso ego. Não é fácil porque é uma luta contra o nosso instinto de sobrevivência. Alguém consegue se afogar com a cabeça num balde de água? Não. Você puxa. Por quê? Instinto de sobrevivência. Quem quer sofrer por vontade própria? Ninguém. Quem quer abrir mão da própria vontade? Olha, eu gosto muito de fazer isso daqui, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer isso aqui que Deus quer e abrir mão de todas as minhas vontades. Ninguém quer. Eu não quero. Por isso que não é fácil. Mas é possível. É possível que Jesus transformou o nosso ego. Jesus transformou os nossos corações. E o próprio Pedro, que escreve essa carta, muito dura por sinal, ele nos mostra que isso é possível. Pedro venceu o medo, a autossuficiência, venceu o ego. Olhando para a história de Pedro, nós vemos um homem que, em nome de Jesus, pegou uma espada e mutilou uma outra pessoa. Que Jesus é esse? E ainda por cima foi na frente de Jesus. Toma aqui. Arrancou a orelha de Malco, para a glória de Deus. Nós vemos um Pedro que nega Jesus 3 vezes. Ele viu Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, multiplicar pão, andar sobre as águas. No nome de Jesus, ele andou sobre as águas. Ele viu Jesus mandar tempestades se acalmarem e agora, por 3 vezes, ele nega Jesus. Quando Jesus morre, Pedro larga o apostolado e volta para a vida dele de pescador. As férias acabou. Agora, tudo que Jesus falou não significa mais nada. Eu vou voltar para a minha vida de antes. Mas Jesus vai até Pedro e chama ele de volta e diz: Pedro, tu me amas? Então vá e apacenta as minhas ovelhas. Essa mesma misericórdia se estende nas nossas vidas. Não importa o quanto nós estejamos distantes, Jesus nos pergunta: você me ama? Então vá, exerça o dom que eu te dei. E esse Pedro, impetuoso, diz a história da igreja que no final da sua vida, velho, é levado para ser crucificado igual a Jesus. E ele chega para os seus algozes e diz: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele tem a sua morte duplamente intensificada no sentido das dores, pelo fato dele não se achar digno de morrer igual o seu mestre. É possível abrirmos mão do nosso ego, do nosso medo, da nossa sensação de autossuficiência, porque Jesus arranca de nós os nossos sofrimentos e ele coloca os dele. E quando nós sofremos pela causa de Jesus, nós estamos alegres porque nós entendemos qual é a recompensa. A recompensa é sabermos que quando essa vida breve passar, nós estaremos com ele para sempre. Sem dor, sem miséria, sem incerteza, sem angústia, sem lágrima, sem ansiedade, sem nenhum trauma. Nós estaremos na nossa verdadeira pátria diante do nosso verdadeiro Rei. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos salvou. Nós não temos nada para te oferecer, Senhor. Nada. A única coisa de livre e espontânea vontade que te oferecemos são pecados para serem perdoados. Porque o dom é o Senhor quem nos dá. A alegria é o Senhor quem nos dá. O contentamento é o Senhor quem nos dá. E nós te louvamos, porque o Senhor nos livra das nossas escravidões, Pai. Dos nossos vícios, dos nossos traumas, das nossas frustrações. E nos dá um novo sentido na vida, a ponto de não temermos a tempestade, Pai. Porque sabemos que ainda que as ondas estejam grandes,
que ainda que a tempestade esteja forte no nosso barco, ainda que cheio d'água, o Senhor está do nosso lado. E ainda que o Senhor esteja dormindo, nós não iremos afundar, porque o Senhor é o dono do barco, do mar, das ondas, do vento, da tempestade e das nossas vidas. Que hoje possamos avaliar os nossos corações, ó Deus, e entregar ao Senhor sinceramente todos os nossos medos, todas as nossas defesas, todas as nossas pseudo-justificativas, e que possamos ser inundados, Pai, pela alegria de sabermos que somos guiados pela Sua santa palavra todos os dias, que somos guiados por uma estrada estreita, sim, por uma vida de guerra, sim, mas nós sabemos que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós sabemos o que nos espera no fim dessa corrida, nós sabemos o que nos espera no fim dessa guerra, e ninguém pode nos tomar essa herança. Coloque a sua alegria no nosso coração, o seu contentamento, e que tenhamos coragem de sofrer para a glória do seu nome, porque foi para isso, Pai, que nós fomos chamados. Nesse momento, Pai, também te pedimos para nos levar para os nossos lares em paz, guardados, que nessa semana nós possamos manifestar os nossos dons a todos aqueles que nos servem, amando, cuidando, dando a mão, abraçando, ensinando, servindo. Que as nossas famílias sejam alvo do nosso ministério, que os nossos irmãos na fé sejam alvos do nosso dom, que aqueles que nos cercam sejam alvos da nossa mordomia cristã. Abençoe também, Pai, aqueles que estão completando mais um ano de vida essa semana, mais um ano de casamento, que eles vejam a sua mão os guiando, Pai, todos os dias. Presentei-os, Pai, com a paz que excede todo entendimento, sabendo que o Senhor nunca os abandonará, por piores que sejam as adversidades, e que nós estejamos plenamente contentes no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo estejam nos guiando, nos fortalecendo, nos levantando, nos levando adiante, até o dia que estaremos diante do Senhor, para toda a eternidade. Amém, amém e amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.